Olá, saudades, que bom esse reencontro, 50 minutos com Cíntia Dias, e a gente novamente está aqui para convidar você a participar com a gente. Recebemos várias propostas de temas, sugestões, porque esse programa é para debater coisas que a gente interessa para a gente quer discutir, a gente quer ouvir, a gente quer falar. Então, você que está acompanhando a gente, que vai fazer parte desse programa com a gente, que está fazendo parte, se inscreva no nosso canal, assista, compartilhe, divida com a gente as suas opiniões, comente, traga para a gente os temas que você quer que a gente debata. Hoje a gente recebeu bastante comentários pedindo para a gente falar sobre sexualidade. Então hoje a gente trouxe uma professora maravilhosa, uma querida, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre sexualidade e entender como é que esse mundo da sexualidade, o que que envolve, por que que a gente tem tantos tabus, né, para falar sobre sexualidade e tantos tabus para falar dos nossos corpos, do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, como ajudar, o que que pode contribuir? E aí vem com a gente para a gente poder fazer isso juntas e conversar um pouquinho, né, sobre as nossas vidas, sobre as nossas organizações, mas sobre também temas que que são relevantes, como a sexualidade. Hoje a gente vai discutir, eu estou um pouquinho nervosa, porque essa mulher é poderosa demais. É uma mulher que traz pra gente uma história. Porque é isso, mulher, assim, o que é identidade, o que é história. Tem uma responsabilidade, tem uma carga de organização e de ação muito forte, né? Eu estive alguns dias atrás na casa de uma das cofundadoras do Fórum Goiano de Mulheres, que foi um fórum que se organizou por volta da década de 80, e aí a professora Eliane, eu tô fazendo todo um suspense para trazer você, Eliane, vai falar um pouquinho pra gente, mas eu estava na casa dessa companheira também, e falando sobre isso, sobre a história das mulheres, do envolvimento das mulheres com a política, da organização das mulheres na política, o quão importante foi essa participação das mulheres para Goiás, né, para trazer essas discussões como sexualidade, como relação dos corpos, né, como que a reprodução. Então, é muito bom a gente poder ter um contato e essa oportunidade que você está me dando, né, de falar com você, para a gente apresentar também para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, essa história, mas também a organização, a proposta de estar sempre ativa à discussão da sexualidade. A professora Eliane é uma professora da pós-graduação, ela está professora da pós ainda, né, professora? Sim. É uma cientista social, ela participa do programa da pós-graduação em Sociologia da UFG e do Sertão, núcleo de pesquisa, o Sertão é o núcleo de pesquisa em gênero e sexualidade da UFG. Também cofundadora do grupo Trans do Corpo, de 1887 a 2019. Professora Eliana, seja bem-vinda, e eu já vou começar. O grupo Trans do Corpo se organiza quase que junto com o Fórum Goiano de Mulheres. Boa tarde, Cíntia. Antes de mais nada, é muito prazer estar aqui com você, pessoa que eu conheci recentemente, né, um pouco próxima aí das eleições passadas. Fui sua professora, acho que por uma aula, você não pôde continuar a disciplina em função da responsabilidade de participar daquele pleito, né? O grupo Transas do Corpo, que eu sou cofundadora, achei bonitinho, você falou 1887, você recuou um século, foi lindo, 1987, falei foi, 80, Foi. desculpa. Mas isso é bonito, porque o feminismo no final do século XIX era muito potente, né? Sim. Então, o Transas do Corpo, com esse nome divertido, né? Que também só pelo nome já causava um estranhamento, né, nas pessoas que, enfim, nos anos 80 estavam se abrindo. Eu costumo dizer, os anos 80 são os anos da abertura em todos os sentidos, né? Então, nós criamos esse grupo e éramos jovens, todas nós, nos 20 anos, 20 e poucos anos, e o grupo teve uma existência formal até 2019, mas nós estamos na lida ainda, só porque não temos mais o nosso CNPJ, a gente não é mais um grupo formalmente organizado, mas temos nossa página que vive e que mantém-se relativamente atualizada, e agora vai registrando também os obituários, né? Porque quando o tempo passa, também a gente tem as perdas. Então, é bom visitar a página para entender um pouco a nossa história.
Então, sim, ele foi anterior um pouco ao Fórum de Mulheres e nós fomos também protagonistas dessa construção, especialmente nossa querida amiga falecida Rurani, que foi uma das fundadoras do Fórum Goiano de Mulheres, né? Que você esteve nessa reunião que você mencionou agora há pouco. E o Fórum tem até hoje um papel super relevante, importante na organização, principalmente do mês de março, que é para tentar trazer à memória as celebrações do Dia Internacional da Mulher. Mas, enfim, é uma longa história, a gente pode voltar a ela, né? Vamos. E é uma história que não pode deixar apagar, né? Porque Sim, a gente vive num processo de individualização e de esquecimento tão, né? Apagamento mesmo, né? é. E é importante as pessoas saber que existem sim, e existiu, né? E só existe porque existiu também outras pessoas que puxaram essa discussão. Porque a gente está falando de sexualidade hoje, mas esse tema não é de hoje, né, Eliane? Eu acho que a gente estava conversando um pouquinho antes. Ele, na verdade, tem uma regressão muito grande sobre tabus dentro da sexualidade, mas que o movimento feminista sempre se colocou à frente, né? Para poder falar, olha, peraí, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é importante. E aí, para quem está assistindo a gente, o que é sexualidade? Eu brinquei que eu ia fazer uma contra-pergunta, né, Cintia? Mas eu juro que eu não vou fazer essa Eu estava até sacanagem. com medo. Tem tantas formas, tantos jeitos de definir sexualidade, né? Se você for para o dicionário é um, se você for buscar dentro da medicina, você vai encontrar a definição. Eu vou ficar com a definição que se aproxima das ciências, que são as ciências sociais, as ciências onde eu estou localizada, né? Então, para a gente, a sexualidade é todo o movimento da existência humana que tem a ver com desejo, que tem a ver com práticas eróticas, que podem ser reais, concretas ou fantasias. Então, a sexualidade, ela vai se manifestar em praticamente todas as esferas da vida. Ela tem, sim, uma relação com a reprodução, obviamente que nós não existiríamos, né, sem esse papel da sexualidade, mas ela não se define por isso, embora algumas tradições puxem a discussão de sexualidade apenas para essa esfera, que é a esfera reprodutiva, que nós também podemos nos deter em detalhes dessa discussão. Mas para mim é isso, sexualidade são práticas eróticas e tem a ver com o desejo. E se eu digo que tem a ver com o desejo, esse desejo pode se dar de forma concreta ou não. A sexualidade é um lugar do humano que quem estuda a sociologia do cotidiano, os sociólogos mais das chamadas microsociologias, dizem é a característica mais humana que a gente tem, porque a sexualidade humana é plástica. Então não adianta a sociobiologia dizer que a gente se parece com os bichos. A gente é um pouco bicho sim, porque essa é a nossa natureza como animal. Mas o que a gente inventa da sexualidade humana é, como você disse, é completamente construído. É uma Então, está construção. totalmente vinculado com as formas de ser e viver no mundo de determinadas sociedades e culturas, portanto, é histórico e varia no tempo. A sexualidade de 3.000 anos atrás é diferente da sexualidade de 1.000, 2.000, 500 anos, das gerações que estão presentes aqui, né? Você, eu e seus filhos e os meus alunos e alunas, etc. Então, a sexualidade ela vai sendo redefinida, porque ela é histórica, porque ela é uma construção social. Não tem dúvida. É isso, é verdade, assim, né? E é muito interessante quando a gente vai estudar, por exemplo, temas sobre a família, né? Aristocracia na família, a família na aristocracia. Eu me lembro que eu estava lendo na universidade um conto, não me lembro mais a autora, mas ela falando que as mulheres tinham uma outra relação com a sexualidade, né, na aristocracia. Algumas delas, das mulheres nobres, elas tinham, por exemplo, os escravos para fazer, né, para garantir o prazer dela. A reprodução era com o rei, ou com o príncipe, ou com, né, o nobre, mas não era necessariamente a sexualidade não estaria, né, nesse privado, nesse ambiente privado. E então mudou, né? Num sistema que a gente vive hoje, a reprodução e a sexualidade da mulher, ela criou um tabu muito maior e dentro do ambiente privado, privou a mulher de algumas coisas, como por exemplo, do desejo, né? Será que a gente consegue, nós mulheres, será que a gente consegue falar sobre desejo com todo mundo? Em qual ambiente? Como é que a gente se sente segura, né? E por que é importante a gente pensar em nós?
como seres capazes de desejar, de amar, mas de desejar, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de reconhecer o nosso corpo, os nossos desejos, né? E essa facilidade se encontra no contrário, né? Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso. O que você acha, Eliane? Interessante, mas vamos puxar a sua questão inicial pensar a sexualidade vinculada com dispositivos de classe, por exemplo. Você falou das aristocratas, né? Então, não precisamos nem voltar nisso, falar, senão vai ficar até complicado, porque a gente vai ficar dando aula de história, nós não queremos isso, né, Cíntia? Não, essa e é um tema maravilhoso, né? É muito mais legal. Mas você veja, nós falávamos, né, que a sexualidade, ela é histórica, e ela é definida por cada local, enfim. Cada sociedade define suas regras, né, suas normas, embora algumas delas pareçam universais, né? Não é assim? Você fala, sim, verdade. Tal lugar é assim também. Uma das coisas que a gente mais discute não é a opressão das mulheres, a gente fala que isso é universal. Uma longa discussão. Isso tem incidência sobre a forma como as mulheres podem ou não, estão autorizadas ou não a sentirem, a desejarem e a expressarem esses desejos. Falava que a sexualidade tem a ver com isso, com classe. Então, obviamente que nós aqui estamos falando, é um podcast de 50 minutos, é um bate-papo, nós não vamos entrar em filigranas, né, textuais e tudo, mas a gente tem que reconhecer que quando a gente fala de sexualidade, fala de homens e mulheres e de pessoas, nós estamos falando de pessoas localizadas, as pessoas são marcadas, cada um de nós leva para a nossa existência nossas marcas de raça e classe, né? Nosso pertencimento familiar, nossa cultura religiosa, as localidades geográficas, tudo isso tem muito a ver com a forma como a gente expressa, vive, sente e experimenta o prazer ou não experimenta o prazer, né? Outra coisa interessante que você falou, que tem a ver com público e privado, que também é um desdobramento dessa discussão de classe. Então, óbvio que classe social faculta a algumas mulheres terem mais ou menos aprovação para poder viver a sexualidade de forma mais livre. E essa discussão sobre o privado, que também nos traz de volta a toda a política sexual do século XIX para cá, se a gente pensar nessa linha eurocêntrica mesmo, né? Que a gente desenvolve pensamento a partir das normas culturais que são do legado colonial, a gente vai ter uma privatização da sexualidade. Então, as mulheres vão para os seus reinos, que é o mundo doméstico, os homens continuam com seus reinos, que é o mundo público, e a domesticidade vira o lugar romântico do sexo. Então, de novo, a gente vai ter uma vigilância sobre os corpos e toda uma tentativa de higienizar a sexualidade. Então, você só vai falar de sexo se você for falar, por exemplo, de maternidade, ou se você vai falar da masturbação como um mal. Então, tudo aquilo que o Michel Foucault, o grande estudioso, escritor, né, sobre sexualidade, vai explicar para a gente. E a gente vê isso na história do Brasil também. Aqui no Brasil, se você olhar do ponto de vista da classe, o que eram as mulheres escravizadas, o que eram as mulheres da elite, e se você olha hoje também em relação às classes sociais, nós vamos ver corpos, né, se manifestando de forma diferente, experiências muito diferentes. Então, isso que você traz é muito relevante. Por fim, a discussão do desejo. Eu acho que ninguém... se a gente abrir o jogo, incluir as pessoas que estão aqui na produção, ninguém acha que é confortável falar de sexualidade ou da sua sexualidade, né? Talvez do outro. Não é muito confortável, tem ficado cada vez mais como um privilégio do espaço médico e psicológico ou sexológico. Cada vez mais as pessoas descobrem que têm seus, entre aspas, problemas, porque elas não têm espaços coletivos, como foi o espaço feminista, que a gente pode falar com mais vagar, né? Então, as mulheres vão experimentar não só o desejo, como a experiência, como as práticas, né? De um modo, talvez, ou muito solitário, ou muito em segredo, e sem espaços coletivos, você que é uma mulher do coletivo, a gente não faz muita coisa. Exatamente, né? Eu estava conversando um pouco com os meus filhos, que eu levo os podcasts para casa também, né? Fala, vou falar sobre isso, tal, não sei o quê. E eu tenho 2 meninos, né?
E quando eu falei sobre o tema, tem um silêncio. Tem um silêncio, porque tem uma dificuldade de falar sobre sexualidade com mulher. E mesmo isso sendo tão tranquilo em casa, porque eu sempre falo muito, mãe, mas você vai falar sobre isso, as pessoas, como é que elas vão. Por que que a gente tem. Como é que a gente, né? Por que que a gente tem essa dificuldade de discutir sobre sexualidade, né? Por que que esse tema é tão pesado para as mulheres? E aí, Eliane, você falando um pouco sobre, né, essa trajetória que você trouxe agora, é engraçado como as nossas gerações, eu ficava imaginando. Foi assustador eu ver meus meninos, assim, né, chateados de falar sobre sexualidade comigo. Uhum. Porque eu fiquei imaginando, gente, isso é coisa da minha geração, a Hum. minha geração tem, né, é uma cultura, eu sou goiana, eu fui criada na roça, então essa coisa né, muito tradicional, eu sempre tive muita dificuldade, muito tabu para falar sobre qualquer coisa sobre sexualidade em casa. Ao contrário, na minha casa são só maioria mulheres, é só meu pai que era o homem da casa, né? Somos 3 irmãs, a minha mãe, então são 4 mulheres e a gente não falava sobre sexualidade, né? Então, assim, a questão da menstruação para mim foi uma coisa que eu não sabia o que era. E quando eu fiquei menstruada, eu me lembro que eu estava com uma saia e eu ficava trocando a saia de lugar. Eu falei, gente, onde será que eu tô sujando? Onde eu estou me sujando? Aí, quando eu tomei banho, minha mãe falou assim: você menstruou. O que que eu faço, né, com isso agora? E eu descobri sozinha. Então, por que que tinha essa dificuldade? Quando eu entro na universidade, eu vi que, né, o movimento feminista se organizando e as coisas acontecendo. Eu falei, gente, não é um tabu tão grande. Todo mundo sente isso, né? Todo mundo tem desejo, todo mundo tem vontade, todas as mulheres menstruam. Como é que funciona isso? E por que que eu tive tanta dificuldade em receber essa informação? Eu achava que isso era da minha geração. E aí eu vou conversar com dois jovens de 20 e poucos anos, e isso é um tabu. E quando você traz para as meninas que são hoje casadas, ou que têm relação também mais longa, o quanto isso também para elas, né, é difícil. É um tema que você joga na mesa, mesmo que sejam mulheres. A gente vê que tem um desconforto. Uhum. Tem um desconforto, né? E por que que isso acontece? Por que que essa cultura tende a nos reprimir tanto? Por que que os nossos corpos, né? Essa violência aos nossos corpos, ela tem uma produção tão intensa por nós mesmos, mulheres. E o quanto é importante a gente quebrar isso. Porque parece que você, Eliane, a geração que traz essa discussão das transas do corpo, mas também do Fórum Goiano, dentro do fórum, vocês conseguem fazer uma articulação muito bonita e muito potente, sabe? Da discussão das mulheres, dos corpos, os experimentos do corpo, a relação né, de saber o seu desejo, mas se tocar, o quanto isso é importante. E é por isso que eu estou trazendo essas provocações contigo. Cíntia, já foi tão mais expressiva essa questão da sexualidade para o feminismo. Não sei o que você acha, mas vou te contar um caso. Eu dei uma aula semana passada e até foi esse foi o gatilho da minha conversa com sua produtora, a Eliane, ou uma das pessoas que participam da produção, né? Eu tô vendo que tem muito mais gente aqui. Eu contei essa história para ela, achou incrível e ela falou assim: pode falar que Então você pode. falou isso comigo. Mas qual foi a história? Fui dar essa aula para alunos ingressos de ciências sociais, pessoas com 17, 18 anos, 19, 20 anos, sim, aquela idade de entrada na universidade, Uhum. né? Não era sobre sexualidade, fui falar sobre minha trajetória porque é uma disciplina que lida com as ciências sociais e o mercado de trabalho, oportunidades. Eu queria contar um pouco porque é assim que a disciplina se organiza, né? Como que as pessoas chegam na docência, qual foi o percurso, enfim. Fui falar como professora de sociologia. Mas aí lá pelas tantas, falando da minha trajetória, eu mencionei que em 1979, portanto ainda na ditadura, falei das contradições do período da ditadura no Brasil, que, por um lado, cerceou direitos, liberdade, etc., mas foi um momento em que, na cultura brasileira, a pornografia teve uma expressão muito grande, né? Como uma forma de escape, virou também arte, e etc. Era como se fosse o único lugar possível de alguma transgressão. E aí eu disse que eu fazia o terceiro ano do chamado, na época, né, segundo grau, os nomes variam, seria ensino médio. E aí diz, olha, era uma aula de inglês e a professora meio que
abriu um pouco a conversa, não sei nem porquê, não tenho memória, e um aluno mais velho, talvez mais velho na turma, enrubescido, com muito nervoso, disse para ela assim: tá bom, quero fazer uma pergunta. O que é o orgasmo? E aí, quando eu disse isso nessa turma, foi um silêncio. Eu disse, esperei. Esse foi o silêncio de 1979. Aí eles relaxaram, eles e elas, né? Relaxaram. E eu disse assim: vejam como certas coisas são quase invariantes, né? Assim, aquela palavra era uma palavra fora de hora, provavelmente, difícil, e eu disse assim, eu não me lembro da resposta dada pela professora, mas a pergunta nunca me saiu da memória. Então, isso talvez esteja relacionado pelo tanto que eu me interessei por esse tema na minha juventude desde muito cedo, quando eu ingressei no movimento feminista, com 19, 20 anos, na minha própria iniciação sexual, e aí todo fermento que a gente teve na redemocratização, que permitiu a gente falar disso de um modo muito revolucionário, porque isso era necessário. E eu não estou nem chegando ainda no meados dos 80 para frente, que veio a epidemia de HIV/AIDS, né? Então, que aí mudou completamente o cenário, ou seja, forjou a falar-se de sexualidade, porque isso era necessário para eliminar a ignorância, né, as más informações que eram veiculadas, como sempre, né, anticiência, negacionistas, etc., apressadas, isso não mudou muito. Mas eu queria dizer que o silêncio sobre o que é o orgasmo, de 1979 a 2023, e depois de uma pergunta que me foi dirigida reservadamente, de alguém que dizia que não sabia também o que era orgasmo, e eu acho que na turma havia mais gente com essa mesma dúvida, eu fiquei pensando, como toda boa pesquisadora, eu falei, isso dá uma questão. Isso tudo, Cíntia, para chegar na sua discussão sobre gerações, né? Eu não sei se os seus filhos, que estão aí por volta dos 20 anos, têm uma relação diferente com outros jovens como eles, de 20 anos atrás, ou se o feminismo criou alguma coisa muito específica para um certo ethos, para um certo ambiente de pessoas que circulavam e que nos anos 80 e 90 começaram a falar e a fazer da sexualidade uma bandeira política. Para o feminismo, a sexualidade é uma bandeira política. E isso chega na educação sexual como uma defesa de os jovens, ou mesmo as crianças, terem informações. Mas, diferentemente dessa informação que é a exposição da anatomia, a discussão da reprodução e, no máximo, chegar até as doenças, é uma ilustração dos horrores da sexualidade. E por né? quê, né? Pois é. Então, assim, é como se a gente não tivesse encontrado, como, sei lá, a Suécia encontrou há muitos, muitos, muitos anos, um equilíbrio naquilo que é o pedagógico do que a gente quer que seja explicado para as pessoas se garantirem, né? Para as meninas poderem, inclusive, ter uma iniciação sexual livre de riscos ou com menores riscos, os meninos também. E quando falamos de risco, não estamos pensando só em gravidez, estamos pensando em várias coisas de relacionamentos, né? E alguma coisa que seja a discussão, sabe, do prazer, das fantasias, que é o que anima. Eu trabalhei muitos anos com educação sexual. Se você junta um grupo de jovens e começa a falar de anatomia, pode gerar um princípio de interesse. Na segunda ou terceiro encontro, eles querem falar de coisas que afligem muito mais do que saber o nome correto, que também é importante. Vão querer saber, por exemplo, por que sonham determinadas coisas, por que sentem atração, por que tem que reprimir um determinado desejo, por que não pode falar de menstruação, né? Por que não podem falar, por que não pode expressar uma dúvida, ou falar uma palavra que remete a partes do corpo que são objeto de tabu, né? Então, isso eu acho que são coisas que nós devemos nos perguntar com frequência, de tempos em tempos, e não deixar passar. Então, certamente é um tema que nos escapa muito, porque também a gente não confronta muito. E eu estava dizendo para você ali nos bastidores que eu acho que, por ser histórica e situada no tempo, há temas que ocupam mais a agenda. Agora, não é mais assim o prazer ou a sexualidade como experiência, mas a gente fala de identidade,
a gente fala muito de violência, então a gente fala muito daquilo que é o risco. Uhum. Por quê? Porque eles existem de fato, mas a gente subtrai uma parte importante. Eu acho Continua. muito importante falar de desejo, falar de sexualidade, falar de prazer, porque é isso que nos anima, é isso que faz a vida ser o que ela é. Né? Ninguém vai para uma relação sexual achando que vai ser violentado. As pessoas que têm desejo vão para uma relação sexual em busca de troca afetiva, de prazer, de reciprocidade, etc. Né? Então, é um tema que eu acho que é da maior Exatamente. relevância e que não deveria ficar só nas mãos dos chamados especialistas. E quem eu estou chamando de especialistas são os profissionais que tratam disso, como são, por exemplo, os sexólogos, os psicólogos, docentes de todas as áreas, aquilo que eu falava há mais de 30, 40 anos, né? Pessoas da família, mas tem os problemas entre adultos. Aí nós vamos entrar na esfera da violência de novo. Então, assim, que tal se a gente abrir essa conversa, experimentar? É porque os dois lados, né? Eliana, a sexualidade, ela tanto pode nos permitir o prazer, também como pode nos tirar da violência, né? E por que a gente tem esse tabu de discutir ela, né? Se ela está no meio, se ela é o equilíbrio, né? Esse equilíbrio, não vou dizer também que ela é o equilíbrio, mas que ela é um caminho para esse equilíbrio, para a gente poder pensar sobre menos violências, né? Menos opressões dos corpos, menos todas as formas de opressões, todas as formas de violência, mas também do prazer. E por que ela continua ainda sendo um tabu? Pois é, eu quero pensar com você uma coisa que talvez não seja do alcance da sua geração. Eu estou lendo uns autores que agora trabalham, autores e autoras, uma delas é a Silvia Federici, que você conhece, mas autores e autoras que estão lidando com o tema do comum. O tema do comum, vou nem entrar, mas é um tema que lembra muito nossa agenda mais transgressora, mais revolucionária. Estou pensando aqui, por exemplo, no Reich. Quem é que lê esse cara? Quem é que já ouviu falar nisso? Assim, numa agenda que tem como o amor, o prazer, como a fonte da revolução. Quem é Reich, minha filha? Pois Explica para nós. Quem que é? Cadê esse cara? O que ele escreveu? Esse cara era um revolucionário, inclusive marxista, que rompeu depois e que queria inventar a máquina do prazer. Toda pessoa que estuda sexualidade quer estudar um pouco essa ideia do prazer, porque o prazer é revolucionário. Os partidos talvez saibam disso e reprimam, mas todo mundo sabe, o feminismo foi no ponto, foi no cerne. A Sônia Correia, que é uma feminista brasileira muito, muito conhecida, muito competente, muito exposta, né, em termos do que escreve, do que fala na mídia, ela diz, nos anos 80, lá no Recife, quando elas criaram o SOS Corpo, que é um dos primeiros grupos que ainda está vivo, ela disse que elas escreviam como estratégia nos muros, pergunte se ela goza. É uma pergunta política que remete a quê? A ideia de que as mulheres têm uma dificuldade enorme de gozar, de chegar ao orgasmo, de ter prazer, etc. E que quem ensina isso para as mulheres são os homens. E que as mulheres casadas, por exemplo, então, têm vida sexual satisfatória. Então, o que o feminismo fazia era provocar a sociedade para demandas que apareciam nos grupos pequenos, porque as mulheres que vão aos grupos feministas, elas vão se queixar do quê? Da falta de prazer. Entende? Então, nós que trabalhamos com mulheres nos anos 80 e 90, com grupos que lidavam com o corpo, a gente fazia oficinas de vivências para exploração erótica do próprio corpo. Eu brinquei com os alunos. A gente fazia teorias e práticas educativas, mas não eram práticas sexuais, eram práticas pedagógicas, ou seja, grupos pequenos, vamos falar olho no olho, vamos experimentar e vamos falar aquilo que é importante do ponto de vista da vivência. Era isso que o feminismo fazia. Isso é transgressivo, Cíntia. É verdade. Isso tem um poder. Por quê? Porque as pessoas mudam. Por exemplo, eu vou te ser assim, muito franca. Muitas meninas começam a transar cedo. Muitas mulheres continuam sua vida sexual. E você pergunta como é a questão da satisfação, do prazer. E aí tem aquela coisa difusa, sabe? Porque a própria resposta é difusa. Porque o prazer, de fato,
toda vez que tem uma pesquisa sobre sexualidade, eu fico chocada, porque diz assim, perto de 80% das mulheres não chegam ao orgasmo. Eu falei, que é isso? Como que pode isso? Então, quem que tem que buscar isso politicamente são as próprias mulheres que não gostam, porque elas estão sendo sequestradas de um direito. E é um direito, é isso. Então, sexo pra quê? Né? Então, assim, a gente tá falando não é nem pra de quê, coisas... é pra quem? Porque você não tá fazendo pra você, Aí né? você pensa que isso é muito diferente no mundo lésbico, né? Às vezes pode ser com aprendizagem mais, mas não é muito. Então, assim, eu tinha anotado uma coisa e eu acho que é necessário falar. O gozo, ou o prazer, a sexualidade, é uma sese no sentido grego. Você tem que treinar, é um exercício. Se você não treinar, se você não descobrir o que no corpo te dá prazer, aprender a falar disso, explorar isso com autonomia, que é o que o feminismo ensinou às mulheres, e a gente quer recuperar isso, porque está meio esquecido, você não vai chegar lá, não. Porque não vem do céu, não é um mundo se acabando. Não é. É verdade. Olha, e assim, a gente... treino. É isso, a gente estava numa atividade com o movimento das mulheres sem teto. E aí uma das mulheres falou que ela casou com 16 anos, né? E ela ficou casada durante mais de 20 anos, vivendo opressões, apanhava muito do marido, né? Teve 4 filhos, ela conseguiu fugir depois de 6 meses que ela conseguiu voltar, alguém voltar para buscar as crianças, né? Enfim, mas o relato dela trazia sobre isso, que ela só conheceu o orgasmo aos 50 anos de idade. E ela só conheceu quando ela permitiu que ela se tocasse. O quanto isso, né, assim, é um treino. Você precisa saber, porque fui buscar, né, falei, deixa eu ver o que o pessoal das redes sociais estão falando. Tem vários vídeos falando sobre orgasmo feminino, como que o orgasmo, que cor que ele tem, que cheiro que ele tem, é uma coisa, eu falo, gente, até isso... Você não dá risada, não? Não, eu choro de rir, eu falei, gente... As descrições, em geral, colocam isso como se fosse... o impossível, assim. Primeiro, a linguagem médica, né? Soalho pélvico, platô. Ponto G, não sei o que, toda a linguagem é elevada de mistério, ou então é uma sensação. Por isso que diziam que as mulheres que tinham orgasmo no passado estavam possuídas do demônio, ou elas estavam em transe. Porque... Gente, a experiência dura alguns segundos, tá? Você tá falando de orgasmo, não estamos falando do prazer genérico de uma relação sexual, não. Falando de orgasmo, que é uma coisa precisa. Tem ou não tem, entendeu? O corpo emite sinais e os sinais são detectáveis. E é isso que a gente tem que aprender. A gente não pode ter vergonha de ensinar isso para as mulheres de qualquer idade. E nem de sentir. Nem de sentir, né? A gente precisa. Culpa. Tem gente que goza e tem culpa porque acha que tá fazendo algo errado. Virou uma bruxa. Exatamente. Assim, isso, não é misterioso desse jeito, mas se você não praticar, vai chegar lá não. O orgasmo, ele faz parte da biologia, né, também, né? É uma coisa, é uma química. O suporte é biológico, porque a gente diz que a sexualidade é uma construção social, mas o suporte é o corpo, e o corpo... Então você necessita. É vivo. Você necessita. Exatamente. É uma coisa que é da nossa natureza, sentir prazer, ser amada, sentir... E às vezes não precisa de uma outra pessoa, né? Primeiro você tem que se conhecer. Mas aí você queria falar de tabu, né? Eu tô chegando lá? Tá chegando lá. Falou um deles, né? Autoerotismo. Exatamente. Masturbação. Pensa um tema difícil. E por que a gente tem tanta dificuldade de entender? E é isso que você acabou de dizer. Isso tem divergência geopolítica, né? Você tem culturas que mulheres são mutiladas para poder evitar que elas tenham prazer. Mas continuam tendo. Continuam tendo. Porque a coisa do corpo, né? Do cérebro, os desejos não estão localizados num terminal nervoso lá no clitóris ou nos lábios vaginais. Cortou, mas elas ainda redescobrem o prazer. Exatamente. Olha que coisa incrível isso, né? É incrível e também deixa isso, né, gente? Porque a gente, apesar de a gente ser uma construção social, a gente também é de romper. E a gente precisa romper esses tabus, né? Romper essas barreiras, porque nós estamos aqui para viver e é muito pouco tempo que a gente tem para fazer isso. Então, a sexualidade, se ela faz parte da nossa biologia, se ela faz parte da nossa vida, se ela faz parte do nosso social, por que a gente não pode explorar ela um pouquinho? Mas, Cíntia, você não acha que você acabou de falar numa coisa que chama poder? Se uma mulher descobre como
como é o mapa da mina, etc. Não tem toda uma coisa da verdade sobre o corpo da mulher, que é a partir da relação com o homem, etc. O marido, não tem tudo isso. Tudo isso são cerceamentos, né? Então, Com uma certeza. mulher livre sexualmente é uma mulher com poder. Sim. E isso é ameaça. Então, historicamente, o que acontece com isso? As mulheres são punidas, né? As crianças são advertidas ou O são tempo punidas. todo, né? Agora, a gente fala disso, mas também tem que falar das transgressões ou daquilo que de novo, chamando a atenção para o que o Michel Foucault ensinou, né, em todos os seus estudos sobre sexualidade humana, as capacidades de resistir a esses bloqueios e punições, pensando formas de transgressão, desvios, enfim, formas de contornar aquilo que é cerceado e proibido, e que o ser humano é inventivo para tanto, né? Sempre vai dar um jeito. Então, acho que podem proibir as crianças de se tocar, mas em algum momento elas vão conseguir, porque faz parte, aquilo que você falou, o suporte é o corpo e o corpo é vivo. Então, em algum momento, assim, as crianças vão se tocar. Depois tem uma fase da vida que você vai perdendo isso mesmo, porque o mundo nos chama para outras coisas e a gente vai se distraindo, e aí a sexualidade vira quase um compromisso formal com o parceiro, e aí você tem todo Olha, gente, um como empobrecimento, né? E Então, é muito triste isso, né? A gente não tem uma piada, fala, os bonobos não vivem transando, eles são felizes. Nós humanos somos bem felizes, porque a gente transa pouco. Tem um problema. Tem que fazer... gente, você falou do Foucault, e tinha uma das pessoas que ele estudava, né? Que ele acompanhava clinicamente, ele chamava de Ana O. Isso é o Freud. Desculpa. Ainda bem que tem você para mim contribuir. O Foucault até fez psicologia por curiosidade, mas ele é filósofo. É o Freud. Freud então vamos lá no Freud. Isso. E aí eu me lembro dessa Ana O, e eu sou péssima com nomes e datas, gente. Mas enfim. E ele falava que ele considerava que as questões do psiquê dela, né, dos problemas do psiquê, era realmente a condição que ela tinha, que os pais e a família colocou de não viver a sua sexualidade, porque durante a juventude ela tinha que cuidar do pai, então ela foi muito reprimida e isso criou um transtorno. Isso a gente está dizendo que se as mulheres têm uma infelicidade dentro do casamento, se as mulheres têm uma relação de trabalho, se tem uma, ela também, a sexualidade também ela pode estar lá, né? Nesse trato, nessa falta de discussão, nessa falta de opinião, nessa falta de conversa, mas principalmente de se permitir, de se autoconhecer, né? Então, por que a gente não tem esse poder? Se esse poder é nosso, por que a gente não tem esse poder? Eu nunca sei responder nada que tem porquê. Não, mas eu acho que ninguém sabe, Eliana, porque realmente é muito difícil a gente pensar sobre sexualidade no cotidiano, né? E negar a vida real. Eu vi uma entrevista no Fantástico, há um tempo atrás, dizendo que as mulheres mais infelizes no sexo, dentro, na cama, tinha, assim, vivendo uma relação de Brasil, sabe? Pesquisando o Brasil. Eram as mulheres do Centro-Oeste. Sério? Além de ser o mais violento, o povo mais grosseiro. Não, eu quero mudar de região. Brincadeira, talvez eu não conheça a pesquisa, mas enfim. Eu assisti no Fantástico e eu fiquei, assim, impressionada, ruim, porque... Né? Mas é isso, se tem muita violência, se as mulheres... Bom, eu não conheço a pesquisa, mas não é bom. Mas eu adorei você ter lembrado do Freud, porque o Freud deu uma contribuição muito grande à sexualidade e também foi muito criticado, porque, embora... Sofreu muito porque ter estudado isso no final do século XIX, nos anos iniciais do século XX, trabalhando com um tema que era muito, muito, muito tabu. E você mencionou Ana O, você deve se lembrar que é o tempo das histéricas, né? As mulheres histéricas eram as mulheres que tinham reações inexplicáveis, as neurastênicas, as histéricas. Histeria, a gente sabe que está ligado com o nome que é o útero. E aí inventou, mas histéricas só eram as mulheres, os homens não tinham histeria. Curioso, que tudo bem, não é porque tem útero, não tem útero, não vai ter histeria, mas eles tinham outras coisas parecidas que não foram nomeadas. Mas essas mulheres, como você falou, elas eram, elas estavam com uma reserva, digamos, de libido
parada sem utilização, e na teoria do Freud isso era repressão. O Foucault discorda dessas coisas, mas a gente não entra nisso agora, não. Só para lembrar que a sexualidade tem sido muito estudada, mas a gente precisa mesmo é conversar sobre ela na prática cotidiana das pessoas, né? Tirar a sexualidade do poder médico, do poder dos especialistas. Nós, na vida vulgar, na vida comum, cotidiana, ordinária, termos condições de falar disso, porque as pessoas estão, porque isso faz parte da vida. Assim, você pode dizer, mas tem gente que tem as pessoas que hoje se afirmam como assexuais, até uma sigla, uma das letras Do movimento do LGBT. movimento LGBTQIA+. Ok, mas não quer dizer que elas não possuam uma experiência pessoal, individual com a sexualidade. Assim, não tem jeito, nós estamos atravessados por isso. A gente pode não ter práticas, pode inclusive não ter desejo. Mas o fato da gente conversar sobre isso é muito importante, né? Então, assim, esses movimentos, eles foram de muita importância para nos dizer muito sobre a diversidade humana da sexualidade, né? A gente brinca com as letrinhas que não sabe até onde mais elas chegarão, mas cada grupo que faz parte dessa sigla nos ensina algo novo sobre a sexualidade. E a gente está aqui falando de uma coisa tão básica, né? Falando de mulher, homem, sexualidade, orgasmo, quando na verdade é isso. A plasticidade humana leva a uma sexualidade muito plástica também, muito variável. Plástica, exatamente. Muito variável. Eu acabei deixando passar, e você falou isso várias vezes. Eu acho que a gente pode, acho que a gente está encaminhando aí para o final, mas acho que a gente pode explorar um pouquinho rapidamente sobre essa sexualidade que é da pornografia, que é construída em cima da pornografia, né? O quanto você coloca, o quanto você modela o prazer, né? Inclusive o orgasmo feminino dentro desse universo da pornografia, e tira realmente da condição de como ele acontece, ou de como, né, da preocupação do outro, né? Os parceiros, será que, principalmente os homens, será que eles estão preocupados em saber se as mulheres estão felizes com eles? Por que essa condição para eles é tão tranquila, né? De fazer sexo, sentir prazer, sentir orgasmo e pronto. E não saber se a outra pessoa tem essa mesma relação, né? É aí que faz falta um rapaz aqui para dar umas... Porque eu não acho que os homens estejam tranquilos. Nunca estiveram. Isso é mito também. Coitado, os homens também têm problemas nessa área que não são expressados. Um homem não fala disso com outro homem. Não, eles não falam isso. Assim, só homens muito progressistas, que trabalham sua intimidade, talvez o mundo gay. A sexualidade, então, pega todo mundo. Pega todo mundo, menina. Quem é que vai falar, sabe? Das suas bruxadas, da sua falta de apetite, do seu desejo por outro. Assim, são temas, como a gente falou, confusos, mesclados de não só tabu, mas de normas sociais, de performances, né? O exemplo da Eliane, a sua produtora, era que todo mundo vai para academia, malha, os corpos estão lá expostos, as pessoas às vezes se desbarram e tudo, mas se você vai falar de alguma coisa, não há espaço. Eu fico pensando, não, academia, as pessoas estão lá malhando com as máquinas, elas saem, muitas vezes nem vão conversar. Mas, de fato, ela tocou num ponto. Os corpos são exibidos, mas o que se passa com os corpos em termos de afetos, a gente não sabe muito bem. Quanto à pornografia, você pergunte a qualquer homem com mais de 60 anos como é que ele iniciou a vida sexual. Você disse que é da roça. Pergunte lá né, sua parentela. Era comum que os homens iniciassem, seguindo ou não um roteiro na heterossexualidade, era comum serem forçados a fazer uma iniciação sexual com prostitutas, com trabalhadoras do sexo, né? Se isso abria caminhos ou não, a vida sexual de cada um que vai demonstrar. Depois a gente vai agora para né, passa muitos anos e pensa, não sei como hoje são as primeiras vezes dos jovens, né? Pergunte lá aos seus meninos, se eles puderem te dizer, mas eu realmente não sei. Mas a pornografia não cessa de produzir imagens, discursos, e elas funcionam como um dispositivo pedagógico, para o bem e para o mal. Porque
é o que tem disponível, muitas vezes de É. forma totalmente estereotipada, Exatamente. tanto no mundo hétero quanto no mundo gay. É muito estereotipado, você sabe que são filmagens em lugares pequenos, com todo mundo assistindo, e você tem que ter Uma a performance, a é. performance, ela é estereotipada. Eu vou muito mais longe. Sai da pornografia, esquece que a gente bate muito nela. Vai para os filmes comuns, os românticos, inclusive. Uhum. É invariável também. Normalmente as pessoas heterossexuais, que é o que mais é visível, transam de forma que não são as formas preferidas, digamos assim, pelo menos para algumas mulheres, né? A coisa que você mais vê é isso, uma posição isso. papai e mamãe. Exatamente. Pronto. Então a É. gente está falando de uma pedagogia que precisa ser cutucada e modificada, porque ela continua reproduzindo. Então, os espaços digamos, os espaços pedagógicos da sexualidade são muitos. A gente falou do cinema, a gente está falando de livros, a gente está falando de profissionais, estamos falando de coletivos, estamos falando das solidões. Todos esses espaços são espaços, ou seja, as pessoas estão de certa forma, aprendendo e se comunicando em relação à sexualidade. Não tem certo e errado, mas a gente tem que perguntar quais são os sofrimentos de cada época, né? Como? Já que você não gosta do porquê, como a gente vai enfrentar esses tabus? Começando, as feministas começaram fazendo rodas e cada uma dizendo do fundo do coração para compartilhar com uma outra que ela julgava sua irmã, porque o termo sororidade vem daí, né? A minha soror, a minha irmã, para se contrapor ao brother do brotherhood, Do né? homem, Da do- fraternidade masculina. E foi a partir desses grupos chamados de grupos de consciência, lá nos anos 70, é que o feminismo criou uma pedagogia para falar de sexualidade. A gente não acredita em palestra, né? A gente fala de sexualidade em grupos pequenos, que são grupos que têm efeitos terapêuticos, eles não são Verdade. terapia. Mas Esse têm espaço de efeitos. confiança é muito É isso, importante, tem que né? começar. É. Os jovens têm que fazer isso. Você sabe que tem homens que discutem masculinidade a partir dessa metodologia, né? Uhum, O uhum. Silêncio dos Homens é um filme sobre isso e existem homens que fazem isso e é muito bacana. O mundo LGBT fez muito isso também e continua fazendo. Então, a gente precisa seguir esse percurso, não deixar morrer e não fingir que a sexualidade passou e que ela tá tudo bem, tá tudo resolvido, porque eu tenho certeza que não está. A vida tá corrida, o dia a dia tá corrido, o mundo tá corrido, cada vez mais um distanciamento com as redes sociais, a internet. Às vezes a gente vai num boteco ou num restaurante, tem um monte de gente na mesa mexendo no celular Correto. e poucos se relacionando, né? É. Mas é isso que você acabou de dizer. Independente de toda essa movimentação, a gente ainda continua sendo um ser social e um ser humano que precisa, inclusive, da sexualidade. Tá bom, você usa seu dispositivo, marcou um encontro. Deitou lá com a pessoa. Alguma coisa vai rolar, não vai? Sim. Bom, aí. Então, Você entendeu? Não mudou tanto assim. É. Mudou a forma de paquera, a forma de encontrar, mas no vamos ver, vai acontecer alguma e coisa. é né? isso, você Então, precisa se conectar, né? Com ela eu também, só vejo né? dizendo assim, marquei um encontro com o meu crush lá, não sei o quê, Aham. e foi uma droga. Bom, É. o que deu ruim? Mas, A se- gente precisa discutir. mas é isso, se foi uma Né? droga também, vamos conversar, porque às vezes deu uma droga hoje, pode não ser amanhã, Por né? isso, claro. Eu conversei, eu gostei demais de falar com a minha professora, né? Tive duas aulas contigo só, porque eu não consegui realmente. Mas a Eliana é uma mulher que todas as feministas que entram dentro da universidade procura, né, de alguma forma, ter esse contato, né? Porque é uma mulher muito dada, é essa pessoa que traz pra gente todas as informações com muito acolhimento, né? E eu acho que é uma das formas da gente se sentir muito confortável em quebrar os tabus, é isso, a gente ter entre nós o primeiro tabu quebrado. Nós não somos inimigas. Nós não somos adversárias. Nós, mulheres, né, somos companheiras umas das outras. Somos mulheres, a gente se relaciona e a gente sente muita coisa em comum. E a gente precisa discutir isso abertamente em pequenos grupos que a gente confia, seja em casa, seja com as amigas, né? E esses grupos, eles precisam entender que essa confiança, ela não pode ser quebrada. Nem em momento algum, por divergência nenhuma, porque o mundo já faz isso com a gente, né, de ser muito pesado para nós. Então, nesses espaços pequenos, nós mulheres precisamos entender a importância da gente ouvir uma outra e poder dividir as nossas inquietações e entre elas a sexualidade. Eu falei com a
feminista, professora e cientista social Eliana. Quero te agradecer muito pelo espaço, espero que você tenha gostado, espero que quem ouviu a gente, né, e quem vai ouvir a gente também goste, e vou deixar você finalizar e agradecer demais, demais a sua presença, a sua contribuição. Saiba que é poderosa demais, mulher. Obrigada. Imagina, Cíntia, você me coloca num lugar que eu não tô, não. Mas eu fico grata da sua produção ter acatado a sugestão. Eu acho que foi bacana. E se não gostarem, também tá tudo bem. A gente A vai gente se ter. divertiu, não se divertiu? Então. Eu acho que a gente precisa de um feedback para ver mesmo se a gente tem um faro, né, se o nosso radar tá certo. Eu fico muito agradecida de poder falar disso. Eu não tenho falado disso durante muito tempo, porque lidando com as ciências sociais, a gente tem outras agendas temáticas, mas nunca deixamos de falar, né, dentro das teorias feministas, de certas coisas que fizeram parte, que são parte do rol daquilo que caracteriza o feminismo, né? Que é um movimento muito plural e que lida muito com conflito também. Então, nós somos, sim, treinadas para rivalidade, mas fez muito bem em marcar que a gente deve lutar ao contrário, a gente deve lutar para ser próxima, amiga, solidária, etc. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que foi um prazer, que foi muito bom estar aqui, que seu programa está de parabéns. Ai, que lindo, que chique. Eu achei muito chique, 50 minutos com Cíntia Dias. Não é? Muito bacana, E agora parabéns. com 50 minutos com Cíntia Dias e Eliana hoje. Obrigada, Muito obrigada, Eliana. eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, compartilhe, porque tudo que a gente faz, quando a gente fala que é feminista, o povo então, feministas e muito femininas, vamos ajudar a gente, porque se não for nós, por nós, vai ser difícil. Compartilhe, comente, publique, traga o seu tema, qual é a discussão que a gente precisa ouvir. Também sugira outras pessoas para estar aqui com a gente, né, Eliana? Porque esse é o momento, a gente quer falar sobre temas delicados, mas também queremos falar sobre temas que você quer ouvir, então traz aí, comente aí, deixa o seu comentário, o que a gente precisa falar, se você gostou, o que você não gostou, até porque, né, a gente faz ciência, a partir do momento, as opiniões também trazem pra gente, né, sugestões de pesquisas e da ciência, então, até o próximo, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, Eliane, um beijo, até mais. Até mais, tchau.